Então, eu não vou. O que eu queria conversar com vocês hoje não é dando a verdade sobre os estilos, né? O nosso tema hoje é o que os estilos oferecem ou não, né? Então, são assim, algumas reflexões, não estou falando nada disso é verdade absoluta, são algumas reflexões baseadas nessas décadas, né, que eu tenho dançado, e desde que eu vim para a Alemanha também, que às vezes faço, às vezes eu dou som também, e algumas coisas ficam bem gritantes, né? Eu queria começar com uma coisa assim que até pode parecer meio simplória, né? Mas vamos pensar numa árvore, né? Claro, todo mundo sabe o que é uma árvore, né? Mas se eu fosse pedir para vocês desenharem, cada uma ia desenhar de um jeito, né? Todas as árvores iam ter tronco, raiz, folha, mas algumas iam ter flor, algumas iam ter frutos. Eu tô aqui no meio do inverno, eu olho da minha janela, minha árvore ia ser sem folha, né? E então é isso, né? Apesar de todo mundo saber o que é uma árvore, a imagem que vem de árvore vai depender daquilo que é mais marcante para a gente. E isso, no fim, não é tão diferente quando a gente está conversando sobre estilos, né? E daí a gente pensa também, né? Bom, então, por que a gente fala, por que a gente faz classificação, né? Por que a gente dá nome para as coisas? Né? Quando a gente pensa numa árvore, mesmo que cada árvore seja completamente diferente da outra, a gente sabe que quando está falando de árvore, não vai ser grama, né? Óbvio. Mas o nome serve para isso, né? Para agrupar algumas coisas que são semelhantes e para dividir daquilo que não passa naquele grupo, isso assim, baseado em alguns critérios que naquele momento são considerados relevantes. E daí, deixa eu sair do exemplo da árvore, porque se tiver alguém que entende de botânica aqui vai querer me matar, mas, por exemplo, se a gente vai falando de animal, o que é importante, né? É o que o animal come, se o animal tem coluna vertebrada ou não, se mama quando é bebê, né? E isso, assim, dependendo do ponto de vista que a gente está olhando, dependendo do foco que a gente está olhando, a classificação vai ser mais importante ou não. A gente vai voltar para isso daqui a pouco, vocês vão entender porque eu estou dando essa viajada agora. Vai voltar para isso daqui a pouco. Então, vamos fazer um pouco uma viagem pela dança, né? Pela história de dança, não só pela fusão. Imagina que a gente pega uma máquina do tempo e volta, né, hoje para o que a gente chama de danças europeias medievais, né? Daí a gente vai lá para a Inglaterra e fala, que legal, né, você está fazendo dança medieval europeia, e isso tem algumas semelhanças com o que o pessoal lá da França também faz. O inglês, provavelmente, a gente dá uma porrada que você ficar, né, inconsciente por uns 3 dias, falar, não, nem fudendo que eu tenho qualquer coisa a ver com aqueles franceses, né, não gosto, não sei o quê, nunca ouvi falar. A gente faz aqui, né, uma pesquisa sobre danças indígenas pré-coloniais. Daí a gente pega um tupi-guarani e pega um asteca, fala, olha, só tem semelhança, né, no que você faz. Também vão provavelmente olhar para sua cara e falar, olha, nunca ouvi falar de asteca, não sei nem o que você está falando, né? Então, né, por que isso? Né? Quando a gente está distante de alguma coisa, a gente consegue ver semelhanças que quem está muito envolvido não vai ver, né? Quanto mais perto a gente está, mais a nossa sensibilidade está desperta para as diferenças, né? Porque a gente está muito envolvido, então a gente consegue diferenciar melhor do que alguém que está distante. Isso, né, tem vantagens e desvantagens, a gente vai voltar para isso daqui a pouco também. E agora, saindo daqui um pouco mais para o Oriente, né, a gente tem, por exemplo, a cultura do Kabuki, né, que é uma forma de dança-teatro, que é uma tradição super rígida, né, existe há mais ou menos uns 600 anos, e são algumas famílias que preservam essa tradição. Você só pode falar que você pratica Kabuki se você é aceito por essas famílias. Né? Você pode até usar alguns elementos, você pode até pegar algumas inspirações, mas você nunca vai ser praticante de Kabuki, a não ser que você tenha sido aceito, né, por o pessoal que preserva essa tradição e que preserva de uma forma tão rígida que sobreviveu 600 anos das mudanças sociais mais radicais possíveis e imaginárias, né? Então, né, o Kabuki, por exemplo, tem esse interesse de preservar uma tradição e não aceita muita mudança, né? Porque se começar a abrir demais e a liberar muita mudança, é provável eles, né,
temem que essa tradição vai ser perdida, com toda razão. E daí a gente vai também para o Butô, né, que a Rada já falou hoje, que também é uma dança super, né, eles não chamam gótico, mas é super sombrio. E o Butô tem uma frase que eu acho muito interessante, né, do Tadashi Endo. Ele fala qualquer pessoa pode fazer Butô, né? Você pode até não fazer o Butô japonês, mas vai ser o seu Butô. Então, o que isso significa, né? É uma arte que foi criada mais ou menos, né, depois do final da Segunda Guerra, e que desde o início o foco era, isso é uma coisa que vai se transformar e que a prioridade não é ter um vocabulário super rígido, mas é dar espaço para as pessoas se expressarem, e como cada pessoa é diferente, cada butô vai ser único. Então, apesar de ter um princípio, né, ter uma rede de princípio que une tudo aquilo que a gente hoje chama de butô, é uma forma de arte extremamente flexível, né, que é mais baseada em princípio do que em passos estabelecidos. E a mesma coisa também é quando a gente fala de dança moderna, né? A dança moderna, dependendo do lugar que você estava, até era chamada de lugar de nomes diferentes, né? Dentro da Alemanha, existia a nova dança, existia a dança expressionista, e daí também eles, no fim, foi uma convenção, né? Falou, bom, a gente concorda que a nossa missão é contestar o balé clássico, é contestar o formalismo, é dar espaço, né, procurar um movimento mais autêntico, mais natural. Então, tudo bem, a gente aceita ser colocado todo mundo como dança moderna. Então, isso foi uma convenção, apesar de, às vezes, as formas de trabalho serem completamente diferentes dentro da própria dança moderna. Né? Um exemplo disso é a Martha Graham, né? Ela fez até um método registrado dela, baseado na pesquisa de anatomia, de kinesiologia e até dos valores estéticos dela. Ela criou um método registrado e protegido. O que isso significa, né? Você pode até usar elementos, né, da técnica da Martha Graham, mas você só pode falar que você é um bailarino com a técnica Graham se você fez a formação por algum instituto autorizado. Quem trabalhava de uma forma completamente diferente, mas ainda uma representante da dança moderna, foi a Mary Wigman, aqui da Alemanha, e as alunas dela relatam que ela nunca teve uma técnica, né? Ela nunca teve um sistema técnico definido, ela trabalhava em cima de princípios. Então, ela oferecia o princípio para as alunas e deixava um espaço para a exploração daquele princípio. Também, né, dentro as duas, né, super importantes representantes da dança moderna, e as duas tinham formas de trabalho completamente diferentes. E, bom, daí agora voltando um pouquinho, né, as duas são árvores diferentes, mas a gente sabe que está falando de uma coisa uma coisa que faz parte de um grupo com características semelhantes. E voltando agora para a questão da classificação, né? Quando que uma classificação é útil, quando que não é, tal. Uma classificação que eu considero, né? Sou eu, não, isso não estou falando que é verdade absoluta para mim, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de classificar a dança, né? Um círculo aqui, né? A gente tem uma dança de vocabulário pré-determinado. Desculpa. Então, eu poderia citar, né, o balé clássico, o flamenco, apesar de serem danças completamente diferentes, elas têm um sistema de movimentos pré-determinados. Para você ser considerado balé clássico ou flamenco, você tem que fazer aquele espaço bonitinho. Claro que cada bailarino vai se expressar de uma forma diferente, mas o balé pressupõe que você saiba fazer todos aqueles movimentos. Isso pode ser ou mais rígido ou mais flexível, mas tem esse grupo aqui, né, esse conjunto de danças de vocabulário pré-determinado. E daí tem um outro que eu englobaria, né, dança contemporânea, que elas são danças baseadas na exploração. Então, você pode até partir de alguns princípios, mas o final, como que vai ser a forma, é completamente aberto. E é pouco provável que um se pareça com o outro.
E daí onde que tá, né, agora a gente vem, tá, e a nossa fusão, né, a gente tá falando aí de, né, de Deus e o mundo, mas cadê as fusões obscuras, né? E eu considero que as danças obscuras estão no meio desses dois círculos e englobam, né, um pouquinho de cada, né? Isso dependendo da praticante, da bailarina, algumas vão querer ir mais para um lado mais, né, de uma dança com vocabulário pré-determinado, tal, né, e daí a gente vê muito pessoal da Tribal Fusion, que gosta, né, que usa o pop lock, que é o cerne, né, da dança dela, tal. E daí tem um pessoal que é mais para uma coisa, para uma fusão mais experimental e que daí vai cair para o outro lado, né? Às vezes até uma fusão, uma bailarina não vai parecer nada, né, com a outra, pelo vocabulário, pelo movimento, né? Daí o que a gente agrupa, né? Tem em comum o fato de serem danças obscuras, né? De tudo isso, não vou repetir o que a Rada já falou, né? De ter uma temática obscura, de ir contra a cultura mainstream, etc. Bom, e agora a gente vem, né, para nossa, voltando para a nossa fusão tribal, a gente, tudo que eu falei agora, né, sobre todos esses tipos de dança, tal, isso a gente está falando de uns, né, mais de 1.500 anos, né? A nossa cultura da dança, da fusão obscura, eu já era viva, né? Já era viva quando surgiram os primeiros registros da dança obscura. Então é uma coisa super jovem, né? Não estou falando isso só em meu benefício, né? Mas é uma coisa super jovem, tem menos de 40 anos, né? E eu acho, às vezes, curioso como que nesses 40 anos praticamente já se formou campos de guerra, né? De, de estilos. Mas, enfim, me apressei um pouquinho. Às vezes, quando a gente fala, não, mas isso eu estou fazendo o meu estilo. Ah, tá boa aula, Maria Alice. Às vezes, alguma armadilha que a gente tem, né? Quando a gente fala, não, eu não faço parte de nenhum estilo, é o meu estilo próprio. E isso, por favor, novas gerações aprendam dos meus erros, quando eu tinha lá meus 15, 16, 17 anos. Que acho que eu devia deixar minhas professoras loucas, né? Porque eu estava, na época, né, estava aprendendo dança do ventre. E daí vinha uma correção, eu falava, não, esse é o meu estilo, é a minha coisa individual. E daí agora, olhando para trás, né, com um pouco mais de maturidade, eu falo, não, né, na boa, você estava fazendo uma técnica mal feita. Então não era o seu estilo, você simplesmente estava fazendo uma técnica desleixada. E isso a gente, né, quem está vendo a dança, sabe muito bem diferenciar se a gente está modificando o vocabulário ou se a gente está desleixada. Então, a técnica, o nosso estilo, ele vai oferecer uma orientação para a gente, né? Tanto uma orientação do ponto de vista técnico, da gente estar executando o movimento da forma mais segura e mais eficiente possível, né? E ele também oferece uma orientação estética, né? Acho que isso também não vou repetir errada. Né, se eu gosto de uma coisa assim mais sutil, eu provavelmente não vou procurar alguém que oferece heavy metal, né? Se eu gosto de uma, e se eu sou muito mais energética, provavelmente no ambiente fusion vou morrer de tédio, né? Então, isso oferece assim algumas orientações para a gente procurar um estilo onde a gente se encaixa melhor. Mas é isso, é uma orientação, né? Não é uma marra, não é uma forma. E pois é, e até porque dentro de um mesmo estilo, né? Eu vou pegar o gótico porque é onde eu tô, né? O gótico, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Uma vez que eu estava dando som, eu fui convidada para dar gótico old school. Aí peguei lá todos os meus discos, né? Bauhaus, Susan the Banishes, Joy Division. E daí a galera percebia que assim, não tava, né? Veio e começava a pedir umas coisas. Eu falei, mas isso não é old school, né? Isso é dos anos 2000. E daí que caiu a ficha, né? Falou, né? Você dos anos 80, o pessoal que nasceu agora nos anos 2000, para eles isso vai ser old school, né? Porque é a faixa etária deles, né? Então, tipo, mesmo dentro de uma mesma cena, dependendo da geração, do lugar que você tá,
às vezes pode ser tão diferente o que, né, para mim, o que são os ícones do gótico, às vezes não vão ser ícones de gótico para alguém que nasceu talvez 10 anos depois de mim, né? E também a coisa dos valores, né? Tipo, quando eu fui parar no gótico, não foi tanto por causa da moda, foi pela liberdade que eu tinha de não precisar fingir que estava alegre, né? De não precisar sorrir, não precisar isso ou aquilo. E se eu estava chorando, o pessoal me deixava em paz, não vinha, ai meu Deus, o que está acontecendo com você, né? Então, assim, era aquela liberdade de ter espaço para as minhas emoções menos bem aceitas socialmente, né, por assim dizer. Foi o que me levou para o gótico. Outras pessoas foram parar no gótico porque se encantaram com a moda, né? Se encantam com aquele monte de aquela coisa opulenta. Então, dependendo, né, tipo, tem estilo dentro do próprio gótico, dentro do dark, a gente vai ver gente que é super minimalista, né? Eu me encaixo nessas também, que vão ter a percepção de que muito acessório, muita coisa vai distrair da expressividade. Outras pessoas, por outro lado, elas precisam, né? Eu tenho uma amiga que passa, às vezes, né, mais de 5 horas, né, se arrumando para uma performance, porque ela precisa de todos aqueles acessórios, de toda a maquiagem para entrar no personagem. Os dois são super legítimos, e um não vai ser menos dark por causa daquilo, né? Então é meio complicado a gente julgar, né, como a Rada também estava falando. A gente não vai julgar só por causa do visual, a gente não vai classificar se é só por causa da música, né, só exatamente a música, porque uma mesma banda tem várias fases diferentes, né? E então é isso. E uma coisa também que é, uma outra coisa que o estilo oferece é uma sensação de comunidade. Então, por mais diferente, né, nenhuma bailarina vai ser igual, mas a gente tem essa coisa em comum, né, que é o interesse pelo obscuro. Então, isso forma uma comunidade que é uma coisa de apoio que é importantíssima, né? Eu, às vezes, vejo o risco, né, da gente... Isso aqui fica com uma reflexão, né? Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Mas se cada mudança que eu for fazer, eu for nomear de um estilo diferente, daqui a pouco vai ter, né? Vai ser a Una Fusion, Jomara Fusion, né? A Cynthia Fusion, né? E daí talvez essa comunidade acaba se enfraquecendo, porque a gente acaba focando mais na diferença do que no que une. Isso é uma pena porque, né, a gente sabe, a nossa comunidade é ridiculamente pequena, né? É muito pequena. Se a gente começar a ficar com picuinha, né? E até se a gente começar a ficar justiceira, né, do nosso estilo, né? Precisa, né? A gente está aqui no século XXI, né? Precisa, né? Será que a gente não tem mais nada, né, para se incomodar? Né, do que ficar só julgando se a pessoa fez exatamente do jeito que está lá descrito no livro. Isso é o risco também que vai matar um pouco a nossa criatividade, né? Porque o estilo oferece, como eu já disse, né, essa orientação para a gente, mas o estilo não vai oferecer a identidade. A sua identidade você vai ter que achar e é um processo muito solitário, né? Você vai achar a sua identidade sozinha. Dentro desse estilo, você vai ter que olhar para fora, vai olhar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e vai ver o que encaixa com você individualmente. Né? E ninguém nunca é uma coisa só o tempo todo, né? Também, desculpa, Rafa, eu tô te repetindo aí 500 vezes, mas né, você colocou tão bem. Né? Às vezes a gente faz umas coisas que são mais... Né, que pegam um aspecto, daí tem outro trabalho que vai ser outro aspecto, que até dentro do Dark pode até ser um pouco mais leve do que outros trabalhos que a gente faz. Né, tá tudo ali em várias fases da nossa jornada, a gente vai mudar o nosso foco, né? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente... E, principalmente, né, ninguém está aqui porque vai ficar rica, né? A gente está aqui porque a gente ama esse estilo, porque é muito apaixonada.
Um risco que a gente tem é de entrar numa relação tóxica, né, com esse estilo, e de ficar muito tão dogmático que a gente não aceita mais diálogo com coisas que estão fora desse estilo que a gente escolheu pra gente. Desculpa, minha garganta tá péssima. Então, né, como relacionamento tóxico que a gente pode ter com uma pessoa que não permite mais a gente ver, né, não permite mais a gente respirar, não permite mais a gente trocar informação. Né, por exemplo, né, se ainda bem que alguém percebeu que o Butô tem muita interligação, né, com o nosso ambiente, mas senão alguém falar, não, mas isso não é gótico, eles não estão usando cruzinha, não estão usando isso ou aquilo. Imagina a perda que não ia ser para nossa cena. Então é importante a gente respirar e olhar um pouco fora da nossa bolha, né, por mais que a gente permaneça dentro dessa comunidade que é mais protegida, né. E dentro dessa relação abusiva, né, do relacionamento tóxico que a gente pode ter, da gente não estimular a nossa criatividade, da gente estar tão satisfeita com o estilo e a gente só querer a única influência que a gente tem, só quer ser alguém que é uma pessoa prominente dentro daquele estilo, a gente perde a oportunidade de criar. Então é uma responsabilidade que a gente tem como artista, né? Porque antes isso eu vou citar a Dunia Laluna, desculpa. Isso ela falando uns 20 anos atrás sobre a dança do ventre. A dança do ventre, antes de ter ventre, é dança, né? E com a gente é a mesma coisa. Antes de qualquer coisa, de qualquer estilo, a gente é bailarina, a gente dança, a gente tem que saber como dançar. E dançar não é executar passo. Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu posso fazer um pop lock para cima e para baixo, né? Mas se eu só estou executando, eu vou ser uma máquina de copiar os outros, né? Eu tenho que dançar, isso é importante. E a gente tem que tomar cuidado também que essa coisa de querer ser muito, muito, muito fiel a um estilo, a gente perca essa criatividade, essa curiosidade quase infantil, né? De explorar sem ter medo de, eu vou estar ferindo o estilo, né? Eu vou estar sendo desleal ao estilo. Também eu volto, né? Por favor, não me entendam errado, eu volto ao que errada disso. O estilo exige uma certa pesquisa, né? E... obrigada. Ele vai exigir uma certa pesquisa, e a pesquisa, ela tem que, na minha opinião, né? A pesquisa, ela vai ser uma escada. Ela vai te permitir mais alto, vai te permitir criar mais. Bom, estou o desenho que eu fiz, né? Mas o estilo ele tem que dar asa para a gente. O estilo não é para ser uma camisa de força, né? Enquanto o estilo está dando asa para a gente, vamos abraçar, né? E acho que é o meu pedido a todo mundo que é praticante de danças obscuras, não importa se gótico, se ambiente, se metal, se industrial, né? Mas que é isso, vamos usar nosso estilo para dar asa, né, para nossa criatividade. Bom, acho que é isso. Né? Continua experimentando, 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 e quanto mais a gente, né, quanto mais a gente experimenta, mais rica vai ser a nossa cena, né? E também Então, super obrigada a todo mundo que estava aqui, super obrigada a você pela organização, te admiro pra caramba que com todas as dificuldades você está aí inventando mais coisa.